Vamos fazer leitura? Irmãos, hoje a gente vai continuar falando sobre o tribunal de Cristo. Vamos ler então 2 Coríntios 5:10 e depois a gente vai voltar para 1 Coríntios capítulo 3, do verso 11 em diante. Seria até mais importante a gente ler 1 Coríntios 3 e 11, mas para a gente não perder aquela ideia do primeiro culto, vamos reler 2 Coríntios 5:10, tá certo? Depois a gente lê 1 Coríntios 3 e 11 em diante, e a gente vai dar sequência então ao nosso estudo sobre o tribunal de Cristo. Aí eu vou usar uns 2, 3 minutos para me colocar aqueles irmãos que porventura não estiveram na terça passada dentro da mensagem. É um estudo mais sistemático que a gente está ministrando na terça, e daí depois esses 2, 3 minutos, vamos recapitular aí, o máximo 4 minutos, aquilo que a gente falou na outra terça. Aí nós já entramos na sequência do estudo de hoje. Eu falei para os irmãos que a Bíblia fala de pelo menos 3 julgamentos que haverá no céu após o arrebatamento. De pelo menos 3. O primeiro, que vai acontecer logo após o arrebatamento, é o julgamento de todos os crentes, que se chama tribunal, que a gente está estudando. Depois vai ter o julgamento das nações, tá certo? E depois terá o julgamento do trono branco, que se chama juízo final. Então eu quero ver se nas próximas terças a gente dá sequência sobre esses julgamentos que ocorrerão após o arrebatamento, tá certo? Vamos ver aí. Eu deixei o último tópico desse tribunal, eu ia terminar hoje, mas o último tópico é um tópico interessante, a última parte, e eu vou ministrar numa próxima terça-feira. Depois a gente entra para o tribunal, o juízo das nações, o julgamento das nações, e depois para o julgamento do trono branco, que é o juízo final lá de Apocalipse 22, tá certo? Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, e verso de número 10, e depois a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 3 e verso 11 em diante, tá certo? Os irmãos encontraram? Confirme dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vai indo para 1 Coríntios 3, e eu já quero falar sobre esse bem e o mal antes de a gente assentar. Pastor, como que alguém vai ser julgado no tribunal de Cristo tendo feito coisas más? O texto aqui fala bem ou mal. Esse mal, irmão, não está se relacionando com o pecado. A pessoa que tiver uma vida de pecado, não tiver uma vida de arrependimento, no arrebatamento da igreja ele nem vai. Esse mal que o texto fala, é referente àquilo que você fez para que o seu nome seja reconhecido, aplaudido, você seja reconhecido, você seja aplaudido, você seja mencionado, e não o nome de Deus. Esse mal aqui do texto de Coríntios, irmãos, se refere a isso, porque esse texto está se referindo ao tribunal de Cristo para os cristãos que fizeram obras boas ou obras má. Essa obra má não relacionada ao pecado, e sim aquilo que você fez para que você fosse exaltado, para que você fosse reconhecido, para que você fosse aplaudido, tá certo? Vamos lá então para 1 Coríntios capítulo 3 e verso de número 11, vamos começar no verso 10, 1 Coríntios 3 e 10, tá certo? Vamos lá, primeiro, os irmãos encontraram um amém? Então vamos fazer leitura que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará,
porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda ou detrimento, conforme a versão. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, então na terça-feira da semana passada, a gente leu 2 Coríntios 5:10, Romanos capítulo 14, verso 10, para basear a nossa fala, que mesmo nós sendo salvos, um dia nós teremos que prestar conta das nossas atitudes diante de Deus, tá certo? Então, 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10, dá ênfase a essa doutrina do tribunal de Cristo. É importante eu falar para os irmãos que a gente não está abordando assuntos como costumes, aquilo que de uma cidade para outra, de um país para outro, diverge. Nós estamos falando de doutrina de salvação, aquilo o que é aqui no Brasil, é na China, é na Alemanha, é em qualquer lugar do mundo, não há diferença. Então nós estamos, o que a gente começou a tratar na terça-feira passada, se chama doutrina de salvação, aquilo que é imutável, aquilo que não precisa de uma interpretação para entender. Muitas coisas na Bíblia, principalmente coisas que fala em hierarquia, costume, essas questões assim, você precisa fazer uma interpretação do texto para você entender. A doutrina não. A doutrina, por um exemplo, quando a gente trata de doutrina de salvação, vou dar um exemplo lá de 1 Coríntios capítulo 6 e verso de número 9 em diante. 1 Coríntios 6 e 9, só para te dar um exemplo do que é uma doutrina. O tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5 e 10, está dizendo, porque todos nós vamos comparecer. Isso aí, irmãos, não precisa interpretação, todos nós vamos estar diante do tribunal. 1 Coríntios capítulo 6, me veio na mente agora, onde o verso 10 diz assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui não precisa interpretar nada, já está dizendo que quem comete essas coisas não vai obter o reino de Deus. Então doutrina, irmãos, é tudo aquilo que não precisa você interpretar nada. O que o texto diz é uma verdade absoluta. Isso é uma doutrina de salvação, certo? O que a gente leu aqui em 1 Coríntios 6. Isso aqui não está condicionado ao tempo, não está condicionado ao costume, não está condicionado a nada, certo? Isso aqui o texto está dizendo, quem faz essas coisas não vai, pronto. Então não tem o que discutir. O tribunal de Cristo é outra doutrina de salvação, porque todos nós devemos comparecer. Isso aqui não está condicionado ao tempo, ao espaço, ao eu querer ou eu não querer, a igreja A ou a igreja B. Isso aqui está dizendo que todos nós compareceremos diante do tribunal para prestar conta das nossas obras, quer sejam boas ou quer sejam maus. E obras má ali se refere àquilo que nós fizemos e o nome do Senhor não foi glorificado. Fizemos para aparecer ou para agradar fulano ou para o nosso nome aparecer no telão, enfim, qualquer coisa do gênero, tá certo? Então, irmãos, nós falamos na outra terça-feira sobre o tribunal, aí eu fiz uma comparação entre o tribunal de Cristo e o Oscar. Lembra lá que eu falei que para tentar exemplificar para os irmãos de como mais ou menos aconteceria, e eu citei para os irmãos a festa do Oscar, onde vários artistas, atores, diretores de cinema são indicados, roteirista, para uma grande festa, mas nem todos naquele dia recebem a estatueta do Oscar, que é o prêmio máximo, melhor ator principal, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro. Não é todo mundo. Alguns saem felizes com a estatueta, outros saem meio frustrados, mas no entanto
todos se consideram felizes por participar daquela festa. Só o fato de ter o nome indicado ali já é algo bacana. Passar naquele tapete vermelho, toda aquela questão, já é algo bacana. Então o tribunal de Cristo é mais ou menos assim que eu expliquei para os irmãos. Todos os cristãos vão passar ali, nem todos sairão com a estatueta, com o prêmio máximo ali, que é em ouro, prata ou pedras preciosas, que eu já vou explicar para os irmãos que não há distinção desses três elementos. O que há é uma diferenciação de cada um que eu vou explicar para vocês, mas tanto faz ouro, prata, pedras preciosas, dentro do segmento tudo é importante. Os três principais é esse: ouro, prata e pedra preciosa. E os outros três que as pessoas sofrerão perda ou dano, como o verso 14 de 1 Coríntios 3 que a gente leu, que alguns vão sofrer perdas ou dano, porque eles vão as suas obras foram madeira, feno e palha. Então esses três eles vão se queimar e não vai sobrar nada para o cidadão. No entanto, ele vai estar ali, não pode mais ser condenado. Eu citei para os irmãos Romanos 8, que a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo não pode ser condenado. Toda essa questão eu expliquei ali para os irmãos. Então chegou lá no tribunal, já é garantido que é salvo. Por quê? O tribunal vai acontecer depois do arrebatamento, quando nós já estaremos com o corpo glorificado. Não seremos julgados no tribunal de Cristo com esse corpo mortal, com esse corpo corruptível. Nos ares nós recebemos a transformação de um corpo mortal, sofrido, corruptível, por um corpo em glória, por um corpo glorificado, por um corpo incorruptível. Então quando nós chegaremos no tribunal, já chegaremos com esse corpo transformado. A gente também falou na terça-feira para os irmãos que o tribunal de Cristo, ele também não é o juízo final, e nem o trono branco lá de Apocalipse, capítulo 20, que depois a gente num outro texto vai falar sobre esse outro julgamento, que é o de juízo final. Nós falamos também para os irmãos que no tribunal de Cristo nós receberemos a sentença, a recompensa ou a perda daquilo que nós praticamos depois da conversão. Lembra que eu falei para os irmãos que é depois que a gente levantou a mão e aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Tudo que a gente aprontou, tudo que a gente fez antes da salvação, isso aí não vai aparecer lá no tribunal de Cristo. Não será levado em consideração. Só será levado em consideração ali no tribunal de Cristo as obras que alguém fez depois que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Já dá para dar um sorriso aí, né? Glória a Deus. Jesus não vai levar em consideração aquilo que a gente fazia no tempo da ignorância. E nós finalizamos na terça-feira da semana passada a pregação sobre que haverá surpresas no tribunal de Cristo. Lembra que eu soltei esse tema para os irmãos, que era o ponto 3 da pregação, que haverá muitas surpresas nesse dia do tribunal. Aí eu finalizei o culto contando uma ilustração para os irmãos. Quantos estavam aqui na terça passada? Deixa eu fazer, pode levantar a mão, quantos estavam na terça? Vários irmãos, né? Então eu terminei, os irmãos que estavam vão lembrar que eu finalizei contando para os irmãos uma ilustração de uma irmãzinha, aquela irmãzinha do cabelo branco, que passou uma vida inteira na igreja, vindo no círculo de oração, vindo nos cultos a pé, e também do seu pastor, contei, e só iniciei. Hoje eu falei para os irmãos que eu ia terminar essa ilustração, finalizar, e isso vai dar então a abertura já a esse tópico que eu vou tratar hoje com os irmãos, que haverá surpresas no tribunal de Cristo. Por quê? Porque naquele dia muitas coisas que eu e você fizemos, irmãos, e achamos ou pensamos que nós ia receber uma retribuição, vai se queimar, como esses materiais, madeira, feno ou palha. Por quê? Porque nós fizemos a coisa certa, mas com a motivação errada. Eu acredito, irmãos, que todos vocês que vieram hoje no culto para glorificar o nome de Deus, vieram porque o coração de vocês estavam queimando naquele dia, vocês serão recompensados.
Todos os irmãos que vieram hoje aqui, irmãos, a Bíblia diz que um copo d'água que a gente oferecer, no céu haverá recompensa por um copo d'água. Se a gente deu aquele copo d'água com a motivação certa, para o nome do Senhor ser glorificado, naquele dia a recompensa virá. Mas talvez muita gente que fez coisa até mais do que dar um copo d'água, mas que fez para o nome aparecer, mais que fez para ganhar um voto, mais que fez para ganhar do voto eu vou contar. Eu olhei para o Daniel agora aqui, Dani, me lembrei da nossa conversa que a gente vai ter essa semana aí. O irmão Daniel, uma pessoa que a gente está desenvolvendo uma boa amizade com ele. Mas um dia eu fui convidado por já volto aqui para contar aqui da ilustração, mas só para você exemplificar. Tem coisas que nem a eternidade vai revelar, a gente fica sabendo aqui na terra, né? Eu fui convidado para almoçar com um senhor, um cidadão ali. Aí eu fui lá, almocei, aí terminamos de almoçar, ele, pastor, vem almoçar aqui, vamos almoçar junto, e eu quero falar de uns projetos que tenho com o senhor e tal. Aí eu fui lá, e o projeto ele que seria candidato na última eleição. Eu atendia lá a região do São Defende, pastoreava lá. Aí ele foi, conversou comigo, eu fiquei contente. Tem uns projetos bons. Aí foi na hora de acertar. Não, pastor, eu vou pagar o seu almoço. Digo, não, mano, deixa que eu acerto, né? Já foi boa a tua companhia. Não, pastor, deixa eu acertar para o senhor. Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi no caixa acertar, eu saí um pouco mais longe assim, não fiquei ali próximo. Mas aí eu escutei que ele falou para o dono do restaurante, já ganhei um votinho aí, né? Aí eu pensei, olha só, né? Me pagou um almoço com a motivação de ganhar um voto. E eu feliz achando que era algo assim, que era pela amizade, e não era. Mas é isso que eu falo, irmãos, naquele dia, alguma coisa que a gente fez com a motivação, a coisa é certa, pagar um almoço para um colega, para um amigo, é coisa boa, a gente se alegra, mas desde que a motivação seja uma motivação, eu vou fazer porque eu gosto dele, ele é bacana, ele pode falar bem lá na igreja de mim, e os irmãos até votarem em mim aqui, alguma coisa, não seria, né? Mas ele falou para os outros, eu já entendi que ele estava comprando o meu voto por um almoço, né? Mas enfim, naquele dia vai haver surpresa, porque muitas coisas que até eu fiz, irmãos, até eu, porque o Paulo diz que ele vai ter que comparecer naquele tribunal. Alguma coisa que o apóstolo Paulo fez, o que eu fiz, que a motivação não era às vezes o nome do Senhor ser glorificado, naquele dia vai se queimar, só vai permanecer aquilo, irmãos, que a gente fazer para o nome do Senhor ser glorificado. Então vamos lá, aí eu contei para os irmãos que vai haver surpresas, a gente já vai ler alguns textos bíblicos aqui para você entender, porque eu contei a ilustração de uma irmã, ela vinha todo culto, todo círculo de oração, podia chover, podia estar caindo canivete, a irmã estava na igreja, sabe aquela irmã que vinha para oração, mas olha, ela estava sempre na igreja, e ajudava às vezes nos cultos, e pensa naquela senhora assim que a gente olhava e dizia, meu Deus, quando essa irmã chegar lá no céu, olha, a recompensa será grande. Aí essa irmã partiu para estar com o Senhor, é só uma ilustração, tá, irmãos? Não é bíblico, nada, é algo que você vai entender no final aí. Aí ela chegou lá, passou pelo julgamento e tal, aí o anjo foi conduzindo ela assim, e ela passou por um lugar muito bacana, tudo, as pessoas assim, no seu espaço, adornado com ouro, com pedras preciosas, com prata, e ela, que lindo, deve ser aqui, é o meu lugar, mas passou por ali com ela o anjo, e não deixou ela naquele ambiente, aí ela foi mais para frente, um lugar um pouco mais simples assim, já não era tão adornado assim, não era tão belo, não brilhava muito, e lá tinha um espaço assim meio pequeno, e chegou e falou, aqui é o seu espaço, aqui é onde a senhora vai passar a eternidade aí. E dentro desse espaço eu contei para os irmãos que tinha até um carro, era um Fiat 147, estava lá, um Fiat, e ela, meu Deus do céu, eu achando que ia ficar um pouco antes ali, onde tinha muito ouro, mas naquele dia, certo, foi passado no fogo as obras que ela realizou, e talvez muitas coisas se queimaram,
De fato que ela ficou. E ela ficou meio ruim assim, achando que merecia mais, mas por estar ali, aquela senhora, aquela irmã já ficou contente. Ela ficou contente, bom, já estou salvo, pelo menos tem ali um Fiat 147 ali, né? Claro que os irmãos estão entendendo, lá no céu não vai ter carro, né? É só uma ilustração, tá certo? Porque eu já vou falar o que é os galardão aí, a gente não sabe bem o que será o galardão, se é de comer, se é de vestir, se é de botar na cabeça, a Bíblia fala só em galardão. Eu tenho uma ideia e alguns textos bíblicos que eu vou defender minha ideia para você aqui. Eu tenho uma ideia do que será os galardão, baseado em alguns textos bíblicos, alguns teólogos, vou explicar para vocês. Mas ela chegou lá, aí ficou uns meses assim, meio até envergonhada, porque naquela caminhada ela viu muita gente conhecida ali, e disse, mas eu até não vou sair muito aí, um Fiat aí, 147, aí achei que o lugar aqui que eu estou também não é dos bacanas. Ela ficou uns meses fechada dentro de casa, fechada ali no espaço dela. Aí passou um tempo, o pastor dessa irmã também foi para a glória. Sabe aquele pastor, irmão, chega na igreja, senta, cruza a perna, tem que trazer água para ele, sabe aquele pastor, o pastor assim de uma igreja, mega igreja, um sistema de som climatizado, bancos confortáveis, sabe aquele pastorzão assim que é considerado aqui na terra como o cara, o pastor mesmo, sabe? Esse aí também era o pastor da irmã, ele passou para a glória. Sabe aquele pastor que dava com o sapato assim brilhoso, o cabelinho sempre na régua certinho, terninho bacana, aquele lá que queria tudo na mão. Esse pastor era o pastor que foi, a igreja dele era muito grande, muito dízimo, muita oferta, o povo rico na igreja. Aí ele foi, e ele chegou lá no céu e chegou e achou que também ia, o anjo começou a mostrar para ele assim a parte assim onde tinha bastante ouro, prata, pedras preciosas, e ele disse, bom, aqui vamos chamar aqui o Pio Correia do céu. Ele passou lá aquelas coisas lindas assim e tal, e eu falei do Pio Correia que eu me lembrei que eu passei numa casa e daí uma irmã de São Simão trabalhava lá e disse, pastor, sabe quanto custa aquelas duas? O irmão Rico deve de conhecer umas árvores que planta em frente à casa. Falei, não tenho noção quanto custa uma árvore daquela aí, para mim é uma árvore normal. Pastor, cada árvore que custa em torno de 7 mil, negócio assim, fantástico. Meu Deus do céu, coisa cara, né? Mas diz que tem, depois eu vou ver com o irmão Rico se tem mesmo desse preço aí. Mas lá, a irmã disse que o dono pagou 7 mil para botar as árvores na frente da casa, ali no Correio. Imagino que lá no céu esse pastor passou por um ambiente assim e pensou, aqui é o meu lugar. Eu era pastor de uma mega igreja, minha igreja era excelente, eu tinha gente que trazia água aqui, e tal. O pastor aqui na terra tinha um Camaro, um carrão assim, e chegou lá e, aqui é meu lugar. Mas passou por ali também não era. Foi um pouco mais para frente, passou um lugar um pouco mais simples, algumas coisas mais simples assim. Bom, certo é aqui, mas também não era. Levou o pastor um pouco mais à frente. Aí, num lugar assim, bem simples, meio ermo lugar. Aí o anjo falou, aqui é o lugar que o senhor vai ficar. Suas obras foram provadas no fogo, não sobrou muita coisa. E ele ficou até meio triste, decepcionado. Lá na terra eu era elogiado, o povo gostava dos meus sermões, a minha igreja era uma mega igreja, me sobrar só isso. Não, é isso aí. Mas ele ficou contente porque ele estava lá no céu. O importante era estar lá, não era no Pio Correia do céu, mas era lá, estava contente. E deixou ele num localzinho assim, 2x2 ali e tal, e do lado ficou uma bicicleta. Ele ganhou uma bicicleta ali, e ficou meio envergonhado, porque viu muitos membros da igreja dele, no Pio Correia do céu, até membros mais pobres, mais simples, estavam naquele lugar, todo adornado. Ele, vou ficar um tempo aqui, nem vou me expor muito. Já pensou? Lá na terra eu andava com carrões, agora aqui no céu, uma bicicletinha aqui, uma Monarch ali, uma monareta, uma bicicleta, no meu tempo tinha monareta, ficou. E a irmãzinha estava lá no lugar dela também, meia
não querendo sair, só um Fiat 147, estava ali. Mas um dia, passou um tempo, ela decidiu dar uma volta. Vou dar uma circulada aí, dar uma circulada, mas não quis ir com o Fiat 147, pessoal, vou a pé, andar a pé aí, de repente, quem que ela encontra andando nas ruas lá? O pastor dela, e o pastor dela de bicicleta. Aí ela olhou, mas quando ela viu aquilo, ela logo se alegrou, né? Coração pulsou, sorriso abriu, e o pastor, Pai do Senhor, né? Provavelmente era um assembleiano, assim, gosta, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Aí ela encheu os pulmões de ar e olhou o pastor de bicicleta e disse assim: olha, a hora que o senhor quiser meu carro emprestado, eu lhe empresto, está lá na garagem. Então, irmãos, naquele dia vai ter muita surpresa. Muita gente que pensou que ia chegar lá, ia ter muita coisa, vai ter pouco. Por quê? Porque não fazia com a motivação certa. Fazia para o nome dele aparecer no telão, para ele ser elogiado, para ser abajulado, e não fazia para o nome do Senhor ser glorificado. Meus amados irmãos, eu quero ler um texto com você em Coríntios 10 e 31, 1 Coríntios 10 e 31, e olha só, que eu quero finalizar esse meu exemplo aí, que lá vai haver surpresa. Sabe por que vai haver surpresas naquele dia? Olha só o que diz 1 Coríntios 10 e 31, enquanto você localiza aí para você conferir, é importante você conferir. Diz assim, para você entender, irmãos, aquilo que eu acho legal da Bíblia é que ela coloca numa linguagem que a gente entenda. Diz assim, portanto, vírgula, quer comais, quer bebais. Olha só, coisa simples, comer e beber, comer e beber, coisa simples, coisa do dia a dia. E olha o que a Bíblia está dizendo, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou vocês façam qualquer outra coisa, olha só, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, tudo que a gente for fazer nessa vida, se a gente quiser receber a recompensa, tem que fazer para a glória de Deus. Coisa simples. Por que Paulo usou essa expressão comer e beber, fazer para a glória? Porque era algo que o pobre faz, o rico também faz. Aonde está a diferença? Aquele que faz para o nome do Senhor ser glorificado. Então naquele dia, irmãos, nós vamos ser julgados pelo nosso cargo eclesiástico. Evangelista Valdeli, daqui a pouco vai a pastor. Presbítero irmão Rui, daqui a pouco vai a evangelista. Pastor Josué, evangelista Josué, daqui a pouco vai a pastor. Mas isso aí naquele dia não vai valer de nada. Você entendeu sobre a irmãzinha lá da igreja e o pastor dela? O título naquele dia não será levado em consideração, irmãos. Nós seremos julgados naquele dia como servo, todo mundo como servo. Então, irmãos, qualquer coisa que nós viemos fazer para Deus, ou ser recepcionista, ou ser o que limpa a igreja, o que canta, o que toca, o que prega, tudo que nós viemos fazer, ou vir na igreja, ou o próprio ato de vir na igreja, tudo isso nós devemos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, às vezes nós cantamos um hino, até agora esses dias nós cantamos, é lindo aquele hino aqui na igreja. Não precisa pegar a nota aí, que você não acha, tá aí com a nota que eu for aqui, você não consegue. Mas eu vou falar o hino aqui, que se eu cantar eu perco uns 30%, 50% dos irmãos que estão me ouvindo aí. Mas o hino diz assim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e que eu me constranja e tal. Irmãos, às vezes a gente levanta a mão quando canta, que ele cresça, que eu diminua. Tem umas pessoas que até choram na hora do hino, que ele cresça, que eu desapareça. Mas irmãos, é tudo teoria aquilo ali, na prática mesmo não existe aquilo na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente perde gente na igreja, irmãos, porque o dia que ele chegou no culto, a cadeira dele estava ocupada por outro. Ele vira as costas e vai embora. Mas às vezes essa mesma pessoa já cantou esse hino, que ele cresça, que eu desapareça, que eu diminua. Não, irmãos, a gente que é pastor vê coisa que é de ficar o cabelo em pé. Um dia aconteceu comigo lá na igreja, eu não vou falar qual que é, porque por ética.
Um obreiro chegou e tinha um irmão sentado na cadeira dele, ele foi embora. Eu vi que ele chegou, deu uma volta no púlpito, saiu e foi embora, não quis participar do culto aquele dia. Depois procurei ele e ele me falou: não tem respeito, aquela cadeira lá é minha, faz anos que eu sento lá. Ora, irmão, já um dia, irmãos, um vocal quase inteiro foi embora num culto de ceia porque não foi chamado para cantar. Aí eu fui falar com o líder: o que deu com o pessoal lá? Eu vi que o pessoal foi saindo e o problema era que eu ia pregar na igreja. Não, pastor, é porque eu motivei eles a vir para cantar. Aí não deram oportunidade, eles foram tudo embora. Qual é a motivação que traz nós para a igreja, irmãos? Qual é a motivação que faz você vir? A motivação deve de ser de entregar para Deus, de oferecer, de gratidão. Eu falei na outra terça e quero frisar isso aqui até o dia de eu morrer, para mim mesmo não esquecer. Para mim mesmo não esquecer. Eu quero ir para o céu não porque tenho medo do inferno. Eu quero ir para o céu não porque eu quero rever meus parentes e familiares lá. Eu quero ir para o céu para adorar a Deus e agradecer a Ele pelo sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Essa deve ser a motivação de ir para o céu. Se você fazer uma pesquisa e perguntar para a maioria das pessoas: por que você vai ir para o céu? Irmão, para o inferno não, está doido? Lá vai queimar um negócio, lá o fogo vai arder, lá a consciência nossa será atormentada dia e noite. Porque assim que quem vai para o céu vai estar lúcido lá no céu, não vai ser meros fantoches. Eu acredito que nós vamos chegar no céu, vamos conhecer os discípulos, é bíblico isso. Nós vamos conhecer Jesus lá no céu. Lá no inferno as pessoas vão conhecer o diabo, a trindade satânica, serão atormentados. Mas você não tem que querer ir para o céu por causa disso, de medo. Você tem que querer ir para o céu, irmão, porque você quer agradecer a Deus, você quer louvar no coral celestial, você quer poder dizer: obrigado, Jesus, por aquela morte que tu teve sangrenta, dolorosa na cruz do Calvário, para restaurar a minha vida do pecado. Essa deve ser a motivação nossa. Então, meus amados irmãos, aquele dia haverá muitas surpresas. Pessoas que às vezes vão pensar: não, aqui, pastor, o senhor começou a falar sobre receber galardão no céu, e eu já comecei a pensar, quantas vezes tal. A coisa é certa, mas e a motivação? Era a motivação certa? Quando eu contribuo na igreja, com a oferta, com o dízimo, eu contribuo com um louvor, ou contribuo com um glória a Deus, um aleluia, quando eu faço o culto coletivo, qual tem sido a minha motivação? A minha motivação? Nesse dia será julgado não só a atitude de fazer, mas a motivação que me levou a fazer a tal coisa. Então, irmãos, haverá surpresa naquele dia. Quando nós partir desse mundo, as nossas obras nos seguirão. Você pode dizer: pastor, isso que você está falando não é verdade. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, 13. Irmão, eu quero que você saia daqui motivado a não se contentar apenas com a salvação, mas em você realizar obras para que naquele dia as obras sejam manifestas. Mas mais do que isso, não apenas sejam manifesta como ouro, prata e pedras preciosas. Vamos lá, Apocalipse 14, 13. Eu vou ler na íntegra junto com você aqui, você acompanha. Às vezes a gente quer parafrasear uns textos e não é legal, né? Ainda mais no culto terço que a gente pode acompanhar aí. Olha só o que diz Apocalipse 13, 14 e 13. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E o que eu achei mais lindo esse texto, irmãos, porque ele está, deixa eu ver se é todo ou quase todo, está todo no plural. Você percebeu que está no plural esse texto? Não está no singular? Olha só, bem-aventurados
seja, aí já é plural, bem-aventurados. Que mais ali? Os mortos. Então aí a gente já vai ver que vai ser muitas pessoas, né? Que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, no plural também, trabalhos no plural. Não é do seu trabalho, porque eu não posso me contentar em talvez fazer só uma coisa para Deus. Eu posso querer fazer muitas coisas. Olha só, dos seus trabalhos e as suas obras, oh glória, várias obras, plural também, os sigam. Meus amados irmãos, tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem praticado, tem ficado registrado diante do Senhor. E naquele dia será provado se tudo aquilo que a gente fez vai sofrer ganho ou vai sofrer perda. Então que as nossas obras, irmãos, elas possam resplandecer diante das pessoas, mas as obras resplandecer não para que o meu nome seja reconhecido, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Vamos ver mais aqui, ó. No arrebatamento, Jesus que conhece todas as nossas obras. Pastor, é bíblico esse negócio de Jesus conhecer tudo, de Jesus saber tudo? Vamos ver algumas bases bíblicas aqui. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 2:2. Aí, irmão, nos textos de Apocalipse, no capítulo 2, eu vou ler com você só o verso 2 ali, mas depois eu quero que você olhe o verso 9, verso 13, verso 19, capítulo 3, verso 8 e verso 15, porque há um estribilho ali, há algo que se repete em todos esses textos. Vamos dar uma olhada o que se repete em todos esses textos? Vamos lá, Apocalipse 2:2, a gente vai fazer leitura, depois eu vou citar mais alguns versos e você vai olhando, esse estribilho, isso vai repetir em todos os versos que eu vou mencionar para você. Diz assim, ó, 2:2 de Apocalipse: eu sei as tuas obras. Olha só que aqui é o próprio Jesus está dizendo, eu sei as tuas obras, o que mais? E o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achastes mentirosos. Então, o Jesus começa dizendo para a igreja de Éfeso, talvez a maior igreja da Ásia daquele tempo, Jesus dizia para aquela igreja, para o anjo daquela igreja que era o pastor, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. E o teu trabalho, está no singular aqui, as tuas obras e o teu trabalho. Agora bota teu olho lá no verso 9, do mesmo capítulo 2, olha só o que diz no verso 9, para a igreja de Esmirna, olha só, eu sei as tuas obras. Vai lá no verso 13 agora do mesmo capítulo, olha só, verso 13, eu sei as tuas obras. Vai lá no verso 19 do mesmo capítulo, veja só, olha só, aqui ele muda um pouco ali, e diz assim, ó, eu conheço, ele tira o sei por eu conheço, para a igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras. Veja bem lá, vamos para o capítulo 3, verso 8, capítulo 3 e verso 8, lá para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, 3 e 8, ele diz assim, ó, eu sei as tuas obras. E o verso 15, para finalizar, para a igreja de Laodiceia, diz assim, ó, eu sei as tuas obras. Meus amados irmãos, todas as obras que nós realizamos, o Senhor sabe, conhece todas elas. Então nós temos que ter essa consciência, irmãos, ter esse conhecimento. Eu sei as tuas obras. E quais têm sido as nossas obras? É isso que eu quero levar você a pensar, a refletir aqui nessa noite. Quais têm sido as tuas obras? Tem sido obras boas ou obras más? Obras, aqui eu estou falando de boas e más no sentido de nós sofrer recompensa ou perdas naquele dia. Estou falando agora do pecado que vem na nossa vida, as obras, aquilo que a gente pratica.
aquele copo d'água que eu ofereço, aquele perdão que eu libero, aquele muito obrigado que eu digo, aquele glória a Deus, aquele aleluia, aquela oferta, aquela contribuição, aquilo lá, como tem sido essas obras? Tem executado, tem feito, aquele hino congregacional que é cantado na igreja, como tem sido essas obras? Irmãos, tudo isso vai trazer um resultado, e o fim de tudo isso é nós ser recompensado pelo Senhor. Que a tua recompensa no céu seja grande, meu irmão, que o teu galardão no céu seja grande. Aleluia. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 4 e verso 5, se você quiser abrir aí, está escrito, 1 Coríntios capítulo 4 e verso 5, diz assim: nada julgueis antes do tempo. 1 Coríntios 4 e 5, vou ler aqui na palavra de Deus, olha só. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Você sabia, irmãos, que eu não posso, e nem você, julgar nós não podemos. O texto está dizendo, portanto nada julgueis, porque eu posso julgar às vezes alguma irmã, algum irmão, algum cantor, algum pregador, algum profeta, qualquer pessoa, um colega de trabalho, um vizinho, e eu posso julgar e eu posso me enganar, porque às vezes a aparência fala uma coisa, mas lá no coração ele tem outra coisa. Então a Bíblia está dizendo, nada julgueis. Sabe por que nós não podemos julgar? Ele está dizendo aqui, o texto mesmo responde, nada julgueis, até que o Senhor venha. Olha só, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Muitas coisas que eu faço, irmãos, o que você faz, as pessoas podem ver aquela atitude, mas jamais eles vão conseguir olhar o que tem dentro dos nossos corações. O que tem dentro de cada coração aqui nessa noite, só Deus conhece. Dificilmente, não sei, não posso dizer nunca, eu sempre digo assim, nunca diga nunca. Tem uma máxima aí que diz, um dito, nunca diga nunca, é pesado dizer nunca, né? Mas dificilmente vocês vão ver eu como líder julgando alguma pessoa por uma atitude ou por uma aparência, dificilmente. Ou igual eu falei, não vou dizer nunca, o ser humano pode errar. Moisés era o homem mais manso da terra e ele errava, e ele se incomodava, e ele ficava nervoso. Então a gente pode errar um dia. Quem de nós aqui é melhor do que os profetas que foram antes de nós? Mas irmãos, que nós possamos avaliar a nossa vida. Será que nós não estamos julgando muitas pessoas sem olhar a intenção do coração? Às vezes uma pessoa até não se expressa bem, mas lá dentro do coração é uma pessoa pura, pessoa verdadeira. A questão de julgar, irmão, só cabe ao Senhor Jesus Cristo. Inclusive é Ele que vai julgar no tribunal. Abra aí João 5:22. João, ali o Evangelho de João, depois de Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho de João. Você vai ver que o juiz de tudo aquilo que nós vamos estudar nas próximas terça-feira vai ser Jesus e não Deus. Tá certo? Tanto o juízo do tribunal, que é para recompensa de galardão, ou perda de galardão, é Jesus. As nações serão julgadas por Jesus, e o juízo final será julgado por Jesus. Isso é bíblico, quer ver? João 5:22. Eu queria ter citado no outro culto, e me fugiu da minha mente e eu não consegui. Eu até falei que quem vai julgar no tribunal, os irmãos vão lembrar, é Jesus.
Mas na hora não me veio a referência bíblica. E agora eu falando, ela me veio. João 5:22, ó. E também o Pai a ninguém julga, né? Mas deu ao Filho todo o juízo. Então todos os julgamentos que ocorrerão passarão pela balança justa de Jesus. Agora esses dias eu estava dando uma olhada, se eu não me engano foi no Instagram, um advogado postou ali, um colega meu, e ele postou, ele próximo de uma balança, que eu acho que um dos símbolos do direito é a balança, pelo que eu percebo assim, não tenho muito conhecimento, mas ele estava próximo de uma balança, e naquele dia, irmãos, todas as nossas obras terão diante da balança de um juiz, que o fiel da balança não pende nem para um lado e nem para o outro. O fiel da balança é aquele, o que dá o equilíbrio da balança, aquilo ali se chama fiel, né? O fiel da balança é exatamente aquele que faz a balança ser fiel, ser exata. E naquele dia, irmãos, as nossas obras passarão pela balança do juiz Jesus, daquele que não erra, daquele que é justo, daquele que não pende nem para o lado dele, nem para o nosso lado. Nós seremos julgados por um juiz justo, fiel e verdadeiro. E que as nossas obras possam, irmãos, aquele dia aparecer. E que todos nós que estamos aqui nessa terça-feira, naquele dia, possamos as nossas obras ser pesadas, ser provadas pelo fogo e permanecer intactas, não ser nada consumida pelo fogo. Que a partir de hoje, irmãos, a motivação de nós fazer as coisas mude. Que a tua motivação não seja mais ser visto, ser aplaudido, ser lembrado, ser reconhecido, ter o nome mencionado, ser respeitado. Que a partir de hoje, tudo que você fazer, da coisa mais simples à mais importante, seja para que o nome do Senhor apareça e que você diminua, para que o nome dele cresça e você desapareça. Glória a Deus. Aleluia, oh glória, aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 10, 17 e 18, vamos ver agora. Porque tudo que nós fazer, irmãos, ela precisa ter a aprovação do Senhor. Tudo que nós fazer, a prioridade é ter a aprovação do nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo de número 10, verso 17 e verso de número 18. Esse texto é lindo. Olha só. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Que eu não venha me gloriar pelas minhas qualidades, irmãos. Que as minhas prerrogativas não venham fazer eu me gloriar. Olha só, vamos lá para o verso 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Já pensou? Às vezes a gente pensa que até umas máximas, que até uns ditos popular, quando a gente diz assim, quem se gava tal, pontinho, pontinho, pontinho. Mas às vezes eles tiram essas máximas aí do texto bíblico. Olha só. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Hoje acontecem umas coisas na igreja que a gente que está ligado às vezes pega, né? Os meninos foram cantar um dia, sei lá em Caçador, 2 meninos, e eles eram do interior, como se, vou dizer aqui, uma dupla viesse aqui. Criciúma é uma grande cidade e tal. Vamos imaginar que vieram lá de São João do Sul, do Ermo. É uma cidade mais do interior assim. E lá em Caçador, a cidade tem 90 mil habitantes, cidade médio porte assim. E veio um pessoal de um distrito, se chama Taquara Verde, só para você ter uma ideia. O negócio é forte. E eles vieram e cantaram num culto de domingo à noite. A sede em Caçador cabe em torno de 1.200, 1.300 pessoas, a Assembleia de Deus sede lá, 1.300. E eles cantaram, irmãos, um domingo à noite, e pensa que quando eles cantaram, a glória desceu na igreja. Os 2 meninos, simples do jeito que cantaram assim, eles cantaram, e foi aquele
aquela coisa pentecostal, aquele clima, as pessoas manifestando língua estranha. O presbítero Jorge conhece lá, caçador, conhece Taquara Verde, né, Jorge? E eles eram e cantaram. Aí quando eles foram descer, o mais novo, né, não percebeu que o microfone continuou ligado, falou para o amigo: matemos a palma, quebramos tudo. Saiu dizendo: claro, não quer dizer que com isso ele perdeu talvez o galardão dele no céu, não dá para julgar, né? Talvez ele fez aquilo na maior inocência, lá o coração dele era puro. Eu digo, não dá para a gente julgar, né? Mas ele já estava... a ideia do ser humano é trazer a glória para si. Você já notou que é mais ou menos assim a nossa vida? Se a gente não se cuidar, irmãos, se a gente se cuidar, a gente pega aquilo que Deus opera na nossa vida e traz para a gente. É isso que eu quero compartilhar com você. É aí que está o perigo. Por que grandes líderes, eles, às vezes, grandes líderes em todo segmento, empresarial, religioso, tudo, por que geralmente eles caem tudo no mesmo erro, da soberba, da ignorância? Porque tudo aquilo que às vezes era para Deus ser glorificado, eles puxam para Ele, e aquilo ali vai trazendo. Agora esse dia um moço que há uns anos atrás, ele veio em Criciúma. Agora dificilmente você consegue trazer novamente, porque fez sucesso, a fama tomou conta. Agora dia até achei engraçado, eu também não tenho nada contra, mas achei engraçado. Ele já estava com a camisa de oncinha, Sabe que às vezes eu vejo as irmãs com a roupa de tudo pintadinha, é chique, né? Eu acho chique aquilo ali. Mas ele estava com a camisa de oncinha. Mas meio estranho isso aí para um... Mas o sucesso, a fama, às vezes o cara... agora eu preciso ser diferente, porque eu alcancei tanto, tal. A gente tem essa tendência, irmãos. Mas que Deus nos ajude aqui nessa noite. E se algum dia nós fazer algo grande, irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Não seja para nós aparecer. Vamos lá mais à frente. Então haverá surpresa naquele dia. Por quê? Porque muitas pessoas fez e trouxe o louvor. É o que disse 2 Coríntios 10, 17 e 18. Puxou a glória, o louvor, puxou tudo para si. Que nós possamos deixar a glória para Deus, o louvor para Deus. Eu acho lindo, irmãos, quando alguém faz alguma coisa, esse pastor não precisa nem mencionar o nome. Às vezes eu menciono o nome de pessoas, irmãos, porque a gente tem que confundir. Não pode confundir, melhor dizendo. Não pode confundir aquilo que a gente menciona para motivar outros irmãos a fazer, com aquilo que a pessoa fala para o nome aparecer. Tem que separar isso. Às vezes algum irmão faz alguma coisa bacana, e a gente menciona, mas é para motivar os demais, e não para que a pessoa diz: agora sim, meu nome foi publicado. É a questão do testemunho. Quantos de nós aqui e temos perdido o costume de contar os testemunhos que Deus tem abençoado as nossas vidas? Porque pregando assim, às vezes vai dar um interesse. Quando eu fazer alguma coisa ali e ser abençoado, eu não vou poder falar, porque senão eu vou perder a recompensa. Não é assim. Às vezes você vai testemunhar para a fé do outro ser edificada, ser aumentada. Que a fé, os irmãos sabem que há vários graus de fé. A fé nossa precisa ser cultivada para ela aumentar. Então você contando, compartilhando o que Deus fez na sua vida ou através de você, vai motivar outras pessoas. E a nossa igreja perdeu muito isso. Perdeu muito a questão do testemunho. Às vezes a pessoa recebeu uma bênção, porque fez uma oferta, porque ajudou o pobre, ajudou a viúva, ajudou o missionário, ajudou o necessitado. Às vezes ele parou de contar aquilo, e aquilo às vezes poderia edificar outras pessoas. Então nós não vamos confundir entre contar para o nome do Senhor ser glorificado e contar para o nosso nome ser glorificado. Pastor, e como que eu vou identificar? Difícil nós identificar, difícil. Muito difícil um dia eu identificar alguém que veio aqui, contou um testemunho, se ele contou para Deus ser glorificado ou para ele. É difícil, porque às vezes alguém pode contar até chorando. Meu Deus, vou contar isso aqui já para você entender. Um dia uma irmã engravidou na igreja, e ela engravidou, não podia engravidar, e o filho nasceu, e ela foi testemunhar na igreja. E na hora eu confesso para os irmãos que eu até dei uns glória.
Nossa, que legal, a irmã não podia engravidar, agora... Mas depois eu fiquei sabendo que ela contou para dar na cara de uma outra irmã que não podia engravidar. Está entendendo? Então assim, ó, eu até fiquei sabendo. Se eu não ficasse sabendo, eu estava pensando que, contou, que legal. Outras irmãs aí que não podem ter filho, podem até eu vou orar para mim também, para gestar, para ter um filho. Então, irmãos, é difícil a gente identificar, porque quando ela contou, ela até chorou um pouco. Mas depois, era mais ou menos igual Ana e Penina, né? Tudo que a Penina fazia era para irritar Ana na Bíblia ali. 1 Samuel capítulo 1, né? Ela irritava Ana. Ana, eu tenho um monte de filho, você aí, ventre seco, você aí pecadora, você é amaldiçoada. Então, irmãos, dificilmente, às vezes eu e você vamos conseguir julgar. Mas eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, e Ele vê a intenção do coração de cada um. Então, se você receber uma bênção, se você ajudar, se você fazer e Deus te abençoar, vai lá e testemunho, conte mesmo, motive outros irmãos a fazer, mas que não seja para atacar outros ali, né? Vamos mais à frente aqui. Então, naquele dia vai ter muitas surpresas. Por quê? Porque quem vai julgar é Jesus, que sonda e conhece os corações e sabe qual é a intenção que a gente está fazendo. Ponto 4, que eu separei aqui. Há muitos detalhes na Bíblia sobre a natureza do galardão. Sobre essa questão do galardão, a qual nós vamos receber pelas nossas obras, irmãos, a Bíblia não define o que é. Pastor, mas a Bíblia fala de coroa, certo? Fala de coroa. Mas eu estava pensando assim, para finalizar aqui, nós a sequência na outra terça. Já pensou, irmão Chino, se Deus fosse dar coroa literalmente para nós? Porque a Bíblia fala da coroa da justiça, da coroa da salvação, fala de várias coroas na Bíblia. Aí eu até anotei alguns tipos de coroa aqui que a Bíblia fala, deixa eu ver. A coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa de glória, tudo isso a Bíblia fala. Aí eu fiquei pensando, se Jesus fosse dar coroa, pensou, irmãos, tem uns crentes que fazem bastante coisa de coração, eles iam andar com a cabeça meia torta de tanta coroa que vão receber, se fosse coroa mesmo. Então por isso que eu não entendo que galardão é coroa. Já pensou qual que seria a primeira coroa que eu ia receber? Coroa da vida? A coroa da justiça? Coroa de glória? É meio difícil entender que seja literal que nós vamos receber coroa como galardão. Baseado nessa ideia, irmãos, eu penso que o que a gente vai receber lá no céu não é coroa, mas é posição. Posição. Por que eu penso que o que nós vamos receber como galardão é posição e não coroa no literal? Abra a sua Bíblia em Lucas 19 e 17. E depois nós vamos ler Apocalipse 2, 26 e 27 também. Vamos ler essas duas para me explicar o porquê que eu acho que nós não vamos receber coroa literal. Eu penso que quando a Bíblia traz o termo coroa, ela está trazendo algo para que a gente possa entender, entender o sentido. É igual assim, as ruas no céu serão de ouro. É bíblico, está lá em Apocalipse. Mas eu não acredito assim que o que há de mais esplêndido lá no céu seja o ouro. O ouro é valioso aqui na terra. Eu acredito que a Bíblia usa a expressão ouro para ilustrar a magnitude do que será o céu. Então eu penso nesse sentido. Não teria sentido a gente andar pisando em ouro. Porque o ouro aqui na terra é valioso, mas para Deus o ouro... O próprio profeta Ezequiel disse, naqueles dias... os ouros serão amontoados pelas beiras de estradas. Naqueles dias que ele está se referindo a um texto profético, depois do arrebatamento da igreja, tudo isso vai perder o valor, né? Tudo que hoje tem valor monetário, depois da igreja sair daqui, perde o valor. Então eu penso que quando o escritor João trouxe a expressão ouro, ele trouxe para a gente entender a magnitude que será no céu, o esplendor que será lá. Ele fala de um rio de cristal. Será que vai ter rio de cristal? Não, ele está trazendo ali para dizer que tudo que vai ter lá vai ser magnífico, vai ser extraordinário. Mas para a gente entender, eles precisavam usar uma linguagem que a gente entendesse. Então vamos lá. Por que eu penso que no céu
nós receberemos então posição, domínio e poder. Eu acredito que o galardão que a gente vai receber será dentro dessa ideia: posição, domínio e poder. Olha só, Lucas 19, 17, você vai perceber ali, eu tenho anotado, mas eu gosto de ler aqui na Bíblia, porque daí não tem erro, e na anotação da gente a gente pode errar. Lucas 19, 17. Ele fala sobre a parábola das minas, né? Vamos lá. Lucas 19, e ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Os irmãos sabem que quem contou essa parábola dos servos ou das 10 minas foi o próprio Jesus, e já está dentro daquilo que nós chamamos de texto escatológico. Mateus 24, Mateus 25, já são coisas futuristas. Lucas 19, já são sermões que apontam para o arrebatamento, para pós-arrebatamento. Então aqui no Lucas 19, quando a gente pega esse texto, a gente vai ver que Jesus, esse Senhor que chamou os servos, e para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, a gente está entendendo que aquele Senhor figura Jesus, figura Cristo. Para um deu 5, ele foi lá, multiplicou por 2, ganhou 10, fez mais 5, né? Multiplicou por 2, fez 10, e olha, você foi fiel sobre os 5 que eu te dei, multiplicasse, sobre 10 cidades, olha o que diz, você vai ter autoridade. O que ganhou 2, multiplicou, fez 4, sobre 4 cidades, tu terás domínio, certo? Terá autoridade. Então, quando eu penso que a recompensa lá no céu, o galardão, será autoridades e não coroa no literal. Também estudando Apocalipse 2, 26 e 27, vamos olhar? Então, se você puder ler essa parábola dos 10 talentos e das 10 minas, e você pode comparar com Mateus 25, do 14 ao 30, você vai perceber que a recompensa daquele servo foi autoridade, foi domínio, foi governo, certo? Vamos lá, Apocalipse 2, 26 e 27. No entanto, irmãos, é igual eu te falei, eu encontrei muitas pessoas que acreditam que será coroas no literal. Coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça. Ele acha que é coroas que será. Eu respeito, certo? Não tenho problema nenhum. Porque Deus, se Deus quiser botar 3 coroas na minha cabeça aquele dia, Ele coloca, Ele é Deus. Por que eu vou questionar? No entanto, eu acho que coroa ali traz a ideia de autoridade, certo? Vamos lá, Apocalipse 2, 26 e 27, ali para reforçar esta ideia, diz assim, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, olha só, eu lhe darei poder sobre as nações, certo? Então por isso que eu entendo que naquele dia a gente receberá poder. Vamos estar em pé para nós orar? Eu já queria ter finalizado, mas vamos orar aqui. Então a gente finalizou, ficou alguns textos para a gente olhar, mas na próxima terça a gente continua olhando. Então nós receberemos nossos galardões naquele dia. Meus amados irmãos, que a nossa motivação por estar na casa do Senhor seja a motivação certa. Vir na igreja é a coisa mais certa do mundo, mas a motivação também precisa ser a motivação certa. Que Deus nos ajude e que nós possamos sair daqui com desejo de fazer mais obras para o Senhor. Mas tudo que nós vamos fazer, se for para comer, para beber ou fazer qualquer outra coisa, que seja para o nome dEle ser glorificado na nossa vida. Vamos agradecer a Deus? Fecha os teus olhos. Agradeça por ter estado aqui adorando ao Senhor, por estar glorificando. Agradeça por tudo que Deus tem realizado por você e através de você também, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro nesta noite, Senhor, pela Tua igreja, que veio para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos Teus filhos. Ó Deus, que nós possamos realizar obras, Senhor, mas não para ser reconhecidos, Senhor. Não para ser aplaudido, Senhor, não para ser abajulado,
mas que tudo que nós iremos fazer seja para que o Teu nome seja glorificado, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço pela Tua igreja que veio ouvir a Tua palavra. Na próxima terça, Senhor, nós vamos dar continuação a esse estudo sobre o tribunal, Senhor, e que isso nos motive, Senhor, que nos faça, Senhor, entender que o importante, Senhor, não é o quanto eu faço, Senhor, mas a qualidade pelo que eu faço, Senhor. Pai, abençoa cada um e despede em paz, leva cada um para os seus lares, dando a Tua bênção e derramando da Tua graça, guardando e livrando, e dá uma semana abençoada, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão para cá, assim, em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. E todos dizem: estamos despedidos em nome de Jesus. Vão em paz e tenham uma ótima semana.